vou falar em português do Brasil, acho que todos me entendem, não? Sim. Se qualquer dúvida, perguntem, tá bem? Bom, então primeiro vou me apresentar, eu sou Isabela Brochado, vivi muitos anos em Brasília, também durante 30 anos dei aula na Universidade de Brasília, no curso de Artes Cênicas, onde trabalhei, fui, na verdade, a professora que introduziu os títeres naquela universidade, porque nós não tínhamos, era um curso de formação de atores e professores que trabalham com crianças e jovens em escolas, né? Então, começamos há 20 anos atrás, e ali foi onde me despertei para o mamulengo, porque até então eu tinha um conhecimento e trabalhava, né, em termos gerais do teatro de bonecos. Porque em Brasília, apesar de ser uma cidade relativamente nova, e para o padrão europeu novíssima, porque tem 62 anos, em Brasília tem muitos mamulengueiros, que a gente chama, que o bonequeiro, né, que brinca o mamulengo, nós chamamos de mamulengueiro, né? Então, eu fiz a minha pesquisa sobre o mamulengo ali em Brasília, entendendo este mamulengo como não um mamulengo original, entre comilhas, entre aspas, porque originalidade é uma coisa difícil da gente conceituar, não é? Mas era um mamulengo que deslocou do seu local original, que aí nós vamos falar mais, para um outro centro urbano, que aconteceu com o êxodo rural que aconteceu no Brasil a partir dos finais dos anos 70, que é um processo também que aconteceu na Europa, não é? As pessoas saíram das pequenas cidades, do mundo rural, e se deslocaram para as grandes cidades. Então, isso também aconteceu em Brasília, e com isso o mamulengo foi levado para aquela cidade, né? Para essa nova cidade, e dentro desse novo contexto, há até hoje muitos grupos de mamulengo. Mas por que eu estou falando disso? Porque o mamulengo que eu vou dizer aqui, que eu vou falar sobre ele hoje, é o mamulengo que está na sua origem. Então, muitas coisas que eu vou dizer, em outros lugares não existem mais. Porque eu vou abordar, a princípio, numa perspectiva histórica, que foi um trabalho que eu fiz durante o meu doutorado. Eu fiz um doutorado que eu pude ter a oportunidade de conviver com muitos dos mestres que estão aqui hoje presentes, né? Tanto em fotografia, como em bonecos e em fotos. E a eles eu agradeço todo esse conhecimento que eu tenho, porque foi com eles, na convivência com eles, em alguns momentos, inclusive, morando com eles, né, no contexto familiar deles, é que eu pude aprender o que eu aprendi sobre o mamulengo. Então, o mamulengo primeiro que, quando a gente fala de mamulengo, é uma tradição de títeres que existe no Brasil. Porque nós temos 5 tradições que têm nomes diferentes, têm personagens diferentes e estão situados em províncias diferentes. Então, o mamulengo está em Pernambuco. Tudo isso na costa do Brasil, no Nordeste, né? Quase em frente para a África, né? E onde primeiro chegaram os portugueses quando descobriram o Brasil. Descobriram, não, encontraram o Brasil, né? Porque lá já estavam pessoas vivendo muito antes de chegarem os portugueses. Então, o mamulengo acontece ali em Pernambuco. E dali, ele vai também em processo migratório, ele vai para Paraíba, que está logo acima, onde tem o Babau.
depois vai um pouco mais para cima, tem o João Redondo, um pouco mais para cima tem o Cassimiro Coco. Diferente de todos os outros, Babau, João Redondo e Cassimiro Coco, que são nomes de personagens, assim como o Roberto, o Cristovita, o Putinella, o mamulengo não é nome de personagem. E existem muitas hipóteses de o que significa este nome, né? Uma delas é que ele vem de mão molenga. Então, para se brincar, né, o boneco de luva, o bonequeiro tem que ter uma mão mole, uma mão molenga. Esta é uma das hipóteses. Outra, como o mamulengo ele vem de um meio muito rural, com grande presença dos africanos que foram levados para o Brasil, né, escravizados e foram levados para o Brasil, na língua banto, que é um grande grupo que foi para Pernambuco, malungo ou mulungo é camarada, amigo, companheiro. Então, eu acho que essa é uma outra possibilidade, o mamulengo ter vindo corruptelas também do banto, com esse significado de amigo, camarada, porque muitos mestres, durante a sua vida, eles sempre se referiram aos seus bonecos como é a minha família, são meus camaradas, são meus companheiros. Alguns chegavam a dizer que gostavam mais dos bonecos do que dos próprios filhos. Viu, filhas? Vocês tomem cuidado. Então, são esses campos de hipótese. Por quê? O mamulengo, ninguém sabe exatamente como surgiu no Brasil. Eu fiz várias pesquisas durante o meu doutorado, que eu tive tempo para fazer essas investigações, e nós temos, assim, algumas hipóteses, porque muito pouca coisa foi registrada sobre esse teatro de bonecos no início. Porque é uma cultura oral, porque é uma cultura feita pelo povo e para o povo, ou seja, ela não estava dentro da cultura alta, que geralmente é a que é registrada, não é? E também eu acho que porque era bonecos, porque nós bonequeiros sabemos, e aí eu falo também do ponto de vista de bonequeira, porque eu e o meu companheiro Marcos Pena, que ele foi ali comprar um café para mim enquanto eu começava, nós somos bonequeiros também, temos a companhia. Nós sabemos que muitas vezes os bonecos, os títeres, o monicreques, são considerados até dentro do campo das artes cênicas, né, do teatro, como menores. Então, esse conjunto faz que muitas vezes não temos muitas pesquisas, né? Mas, na minha hipótese, o mamulengo é fruto dessa mistura que se dá ali no Brasil. Porque quando o Brasil foi realmente colonizado pelos portugueses e também muito por os espanhóis, porque o exército que estava no Brasil era composto basicamente por espanhóis, então temos muita influência de espanhóis e principalmente muita influência de galegos. Qualquer um no Brasil que tem o pelo um pouquinho mais claro, a gente chama de galego. Ah, o galego, a galega, né? É uma maneira de chamar pessoas mais claras. Então, muita influência. E na Europa, aquele período, né, em 1600, 1700, 1800, até meados de 1900, o teatro de boneco era muito forte, muito presente em todos os países europeus. Era a forma, junto com os trovadores, com os cômicos de rua, eram umas formas populares. E
nós acreditamos que assim como a pessoa vai, assim como o Barriga Verde, né? O Silvente veio, né, da Extremadura, mas viveu em Portugal, conviveu com Roberto, chegou aqui e as coisas se dão desta maneira, os repasses. Então, na minha conjecturas, o mamulengo também é fruto dessa mistura que, com certeza, dentro desses milhares de pessoas que se deslocaram para o primeiro mundo, e você sabe que fora aqueles, né, da alta classe, a grande maioria eram trabalhadores, pessoas do povo, não é? Ninguém deixa a sua terra quando tem condições boas de viver nela. Em geral, se muda, se migra, porque há muitas necessidades. E, geralmente, quem vive essas necessidades é a classe trabalhadora. Então, assim, alguns relatos feitos dos primeiros que fizeram transcrições, a gente vê gags, né, do Putinella, dos Robertos, também dos bonecos de Santaleixo, que é uma tradição que tem no Alentejo, uma tradição muito bonita, que mescla assuntos bíblicos com assuntos do cotidiano. E o mamulengo também, lá no seu início, tinha esta mesma estrutura. Por quê? Diferente do Robertos, que aí eu vou falar mais dos Robertos que eu conheço um pouco melhor, ou do Putinella, que, em geral, a pecinha, não é? Que seria a representação, ela tem início, meio e fim. O mamulengo, desta área da Zona da Mata, ele é quase como um teatro de revista, como uma varieté. Ele não tem uma estrutura dramática de início, meio e fim. Algumas passagens, algumas cenas, sim, elas têm início, meio e fim. Mas a composição do espetáculo, ele é feito por diferentes temas, por diferentes estruturas. Algumas cenas são bem completas. Elas têm os personagens principais, os secundários, tem conflito, resolução de conflito e final. Outras cenas são, por exemplo, como a cena aqui do Chico da Poica, que depois a gente vai ver, é uma cena que ele entra com a porca, que é com o cerdo, né? O Chico da Poica. A poica é a porca, o cerdo é uma corruptela, né? Do porca-poica. Ele entra com o porco e o porco está muito fedido, e aí o companheiro chega e fala que ele está igual ao porco, que ele está fedido, ele sai e vai embora. Só. Outra cena, sobem dois tocadores de guitarra, que são os repentistas, que tem a ver com os repentes que também vieram aqui da Península Ibérica e foram para lá, que são versos, né? São desafios, como desafios. Dá-se um tema, um fala um verso, o outro responde, né? Em cestilhas, ou enfim, também a métrica é combinada e eles respondem. Então, a cena inteira, ela pode ser isso, tá? Então, o que nós vamos ver aqui tem a ver com esse universo que também os alunos, a gente vai trabalhar um pouco sobre essas cenas, não é? Trabalhar um pouco sobre as estruturas. Eu não sei se vocês tiveram a chance de ler o texto que que eu mandei para a Laraites, que aquele texto também ele é bastante ilustrativo, ele fala, né? Então, assim, isso é só uma introdução para esse universo do mamulengo. Outra coisa que é muito importante, que eu tenho que dizer, que é a influência africana e a influência indígena.
essas tão presentes dentro da estrutura do mamulengo, principalmente desse mamulengo mais tradicional, mais antigo. Muitas das cenas que eu vou falar, hoje elas praticamente já desapareceram. Elas estão presentes em transcrições, mas na cena, na brincadeira, que a gente chama, eles chamam, o espetáculo, eles chamam de brincadeira. É quase como no inglês, né? Play, to play, que é o mesmo sentido, de jogar, de brincar, que nas línguas latinas não, nós temos outra palavra, né, que designa isso. Que é, no caso, o teatro, eles não usam essas terminologias. Só há pouco tempo para cá que eles começaram a falar teatro, não era nem teatro, é teatro de bonecos, mas para eles é brincadeira, a brincadeira de mamulengo. Então, há também a grande presença africana no mamulengo. Infelizmente, os africanos que foram levados, que foram quase 5 milhões, incrível que pareça, foram quase 5 milhões ao longo de 2 séculos, né, de escravidão que houve no Brasil. Foi o último país da América Latina a abolir a escravidão, é uma vergonha. Embora a abolição da escravidão em muitos países também foi uma farsa, porque os escravos simplesmente foram jogados à sua sorte, sem nenhuma política de inclusão e etc. Então, diferente dos colonizadores, né, europeus, os escravos não puderam levar nada, porque eles chegavam ali com o corpo e, se conseguissem chegar, né, após a travessia do Atlântico, né, em condições subhumanas. Mas levaram na memória. E os africanos são uma presença marcante, imensamente marcante na cultura brasileira, através do samba, da capoeira, da música. E eu, na minha pesquisa, quando eu comecei a pesquisar, eu não via nenhuma referência aos africanos. Falava-se, né, da origem, da relação com a comédia dell'arte, com o Puccinella, com os Cristóvão, mas não se dizia nada dos africanos. E aí quando eu fui fazer meu doutorado, que eu fiz aqui em Dublin, na Universidade de Dublin, por conta do orientador, que na época não tinha doutorado nessa área do Brasil, não existia. Aí ele me mandou, falou, vai lá no Museu do Homem, em Paris, fique uma semana lá, veja lá, tem muitos bonecos da África. E aí, quando eu cheguei ali, eu me admirei com a semelhança tanto das formas de talho, quanto dos tipos de movimento, muitos bonecos mecânicos, bonecos sonoros, bonecos rítmicos. Porque no mamulengo, a música ela tem uma importância fundamental, que a gente vai aprofundar um pouco mais no curso. Tá? A música, eu diria que a música ela é quase 30% do espetáculo. Quem assistiu Marieta Sabida, né, viu assim, porque, embora seja um espetáculo infantil adaptado, ele é muito baseado nessa estrutura do mamulengo, nos personagens que ela vai encontrando e na importância da música para a construção da dramaturgia. Então, assim, sem música não existe mamulengo. E esse é um outro problema que hoje a gente enfrenta, porque antes os grupos, deixa eu ver, eles tinham assim, quase como uma orquestra que acompanhava o fole de 8 baixos, que é o acordeon, né? O ganzá, que aqui chama chocalho, sim, não é? O triângulo, aqui também triângulo, sim, não? E a caixa, que aqui tem só um pedacinho. Em geral, o mamulengo, ele tem sempre esse grupo. Se não, às vezes falta um instrumento,
substituir um pelo outro, mas geralmente o acordeon e a caixa são muito presentes. Se não tem o acordeon, pode ser a rebeca. A rebeca é aquele violino bem popular que é tocado aqui, em vez de ser tocado aqui, ele é tocado aqui embaixo, né? E um pouco atonal, ele tem diferente, um pouco diferente, mas ele tem essa estrutura. Então, isso é bem presente. Então, aqui a gente começa com os mestres, né? A nossa exposição, agora falando mesmo da exposição, o que nós procuramos aqui reunir, né, o Marcos e eu, foi tanto as fotografias que eu fiz durante o meu doutorado, algumas, essas mais antigas, nós conseguimos essas fotos em arquivos durante o inventário que nós fizemos, porque nós, durante de 2008 a 2013, nós fizemos um inventário dessas tradições junto ao Instituto de Patrimônio Artístico e Histórico Nacional. Nós conseguimos um financiamento e nós fizemos um mapeamento dos mestres, claro que não todos, é impossível, né? Porque o Brasil é muito grande, nós tivemos que fazer um recorte, inclusive agora a gente está querendo completar essa pesquisa com mestres que não entraram. E, na época, nós conseguimos fazer um levantamento de 150 mestres vivos. Não digo que estavam em atividades, porque não existe uma política pública cultural para estes mestres. E como o contexto mudou muito, porque, imagina, eles viviam em comunidades que tinham muitas granjas, muitas pequenas granjas, campos de vizinhos. Então, eles circulavam muito por ali. Era o casamento, era a festa do padroeiro da comunidade, era o batizado. O mamulengo sempre era convidado para fazer parte daquela festa. Eu tive a oportunidade de ver um mamulengo no interior de Pernambuco, que foi durante 2 dias antes do Natal. Eles estavam terminando a novena de Natal, de Navidad, e depois de terminarem a novena, aí começou o mamulengo, que começou 8 da noite. Eu fui dormir às 3 da manhã, porque eu não aguentava mais, e eles continuavam. Porque nesses contextos, não é como a gente entende o teatro, que o público vai, senta e assiste. É uma festa, é um acontecimento que ele é muito mais expandido, no sentido que há aqui a barraca, acontece aqui as cenas, cansei, eu vou lá, tomo um chupito, e vou ali, jogo um dominó e volto, e o espetáculo continua. Por isso é que eu também acho que por isso que ele é estruturado em cenas. Porque a pessoa pode chegar, assiste uma passagem, entra uma passagem que ele não gosta, vai embora, faz, namora, vai tal, toma um trago, joga, volta e pega e continua, com muita música, com muito. Se der certo o DVD, se não der hoje, durante amanhã ou depois, para os alunos, a gente vai tentar ver o que está acontecendo, porque está travando o DVD. Ele estava funcionando, mas desde manhã a gente está tentando, porque esse DVD a gente gravou uma aluna do mestrado, minha orientanda, a gente fez esse DVD com o mestre Zé Divina, que infelizmente faleceu há 2 anos atrás. Daqui quase todos já faleceram, a não ser este e este. Infelizmente, os demais já se foram. E para a gente poder ver isso que eu estou falando, que é
essa força da cena, da música, né? Bom, então aqui nós temos os mestres, né? Um mestre, ele é o dono do brinquedo, o dono dos bonecos. Ele é aquele que tem a maior quantidade de cenas, de falas, de memória. Em geral, é o construtor também dos bonecos, embora alguns não sejam construtor. Por exemplo, o Zé Divina não gostava de construir, mas no meu conceito, é o que mais tinha de memória as histórias e as falas, porque é interessante, a gente fala, o Mamulengo é um teatro de improviso. E muitas vezes, quando a gente pensa no improviso, a gente acha que o improviso acontece assim na hora. Não. O improviso você tem uma estrutura, você tem uma esquete, você tem no caso dos palhaços, uma gag, você tem fórmulas cômicas verbais que você utiliza, que você maneja a partir da relação com o público. Então, não é que você improvise tudo, porque senão dá a noção que, né, tudo foi feito ali, aqui e agora, e não é. Isso é uma coisa que vem de uma tradição de longa memória, repassada de um a outro, né, e que é mantida pela repetição e pela memória e pelo fazer, né? O Zé Divina mesmo tem uma cena dele que tem uns versos que são os caboclos de Urubá, que a gente até apresenta um pedacinho no Marieta. Tinha os versos que falavam de Deus, e aí eu fui atrás. Estes versos, de maneira diferente, um pouco diferente, eles vinham dos altos dos jesuítas. Os jesuítas, quando foram ao Brasil, eles catequizaram muito através do teatro, né? Nas missões ali no sul do Brasil e tal. Então, nós descobrimos, eu e uma outra colega, pesquisadora também do Mamulengo, que tinha alguns desses versos que estavam presentes lá nos altos dos jesuítas. Então, imagina, alto dos jesuítas, no início, né, da colonização para agora, século XX, né, no caso dele, que ele estava mais ativo no século XX, né? Quantos séculos isso foi repassado e foi sendo transformado e tudo, né? Então, aqui é esse universo dos mestres, né? Aqui eu fiz uma sequência de fotos para mostrar um pouco a montagem da barraca, porque essa barraca, ela é uma barraca grande, sabe? Ela é mais ou menos nessa altura, ela é bem estruturada, toda de madeira, ela não é rápida como as nossas hoje, né? Porque eles não circulavam grandes distâncias. Então, era um círculo ali. Como eles tinham, né, aquela vizinhança inteira para poder sobreviver e vender seus espetáculos, eles não precisavam ir grandes distâncias, né? Então, eram estruturas muito pesadas. E outra coisa, porque eu ouço muito o pessoal falar, o teatro de bonecos, a base dele é o movimento. Depende de que teatro de bonecos você está falando. Porque a base do Mamulengo não é o movimento, é a fala. Exatamente porque eles circulavam num espaço tão pequeno, todo mundo entendia o que eles estavam falando. Essa mudança ela se dá muito quando os bonequeiros começam a viajar grandes distâncias e ir para lugares que as pessoas não falavam a língua deles. Inclusive, dizem que boa parte desse que fica do lado de fora, que no Mamulengo também tem, que se chama Mateus, que ele é um mestre de cerimônia, um clown, ele faz a intermediação entre, né, os bonecos, o público. Ele muitas vezes faz parte também do grupo de músicos.
este personagem está presente em várias tradições de boneco, no Petrushka, né? Às vezes também no Guignol, você tem essa figura do lado de fora, que o que eu já li, o que eu estudei é que essas figuras eram tipo tradutores, porque os bonequeiros iam para outros lugares que não falavam a língua, então era como fossem uma espécie de tradutores, né? Então você tem, é muito forte a presença da palavra no mamulengo, né? Aqui a gente podem vir já circulando. Aqui é bem um contexto muito original desse mamulengo. Vê, é uma área rural, ele é um espetáculo que nasce no mundo rural, então ele tem muito a ver com isso, né? Ele vai falar sobre as relações de poder existentes entre o latifundiário, os vaqueiros, os trabalhadores, né? É um mundo muito misógino, porque isso é claro, né, que esse mundo rural é um mundo muito misógino, isso também está muito presente, né? E é um teatro que está muito mais vinculado ao universo adulto do que infantil. Embora, quando ele é apresentado, todo mundo vê, né? Criança, velho, adultos, mas ele tem muito mais vínculo com o mundo rural. Tanto é que não tem personagens infantis no mamulengo. Não existe criança no mamulengo, né? São adultos, então a gente tem esse campo dos adultos, dos humanos, o reino dos animais, que tem a ver com esse contexto rural, com a forte presença do boi, né, que é um animal muito importante no mundo rural, além de que, no Brasil, tem uma grande tradição de bois que também foram levadas pelos europeus, né, porque a Europa também tem uma grande tradição, mas não das touradas, não estou falando das touradas com bicho real, estou falando do espetáculo, né? Aqui, fronteira ali da França, nos Pirineus, perto de onde atualmente a gente mora, em Bielsa, o carnaval tem várias tourinhas, tem cavalos marinhos, tem outras partes da Espanha, Portugal tem as tourinhas também, né? Então, a gente também tem esse boi, que é esse boi brincante, né? Que não é um boi de verdade, não é o animal, é o personagem de um outro folguedo. Está sendo claro, gente? Está todo mundo entendendo o meu? Se não entenderem, fala, tá? Qualquer coisa, porque eu posso falar também mi portunhol. Agora está um pouco melhor que... pero lo que sea melhor. Para mim, está igual. Então, nesse universo que a gente estava falando aqui... Ah, sim, desculpa, eu estava aqui. Então, aqui a gente pode ver, isso aqui é o início da brincadeira. Vê? Aqui tem os músicos que estão chegando, esquentando os tambores, como a gente chama, para atrair o público, para ir chegando, né? E esse é um pouco esse contexto, né? Que é o contexto rural do interior, e que, claro, hoje também já se expandiu para grandes cidades. Porque eu volto a dizer, eu estou me reportando bastante aqui, estou fazendo um recorte para o mamulengo mais de raiz, tá? O mamulengo mais, né, seria tradicional, tá? Então, a gente tem aqui os humanos, né? A gente pode, assim, pensar em categorias desses humanos, né? Então, a gente tem o gênero, né? As mulheres e homens. Eu só vi um personagem que a gente poderia considerar como um personagem transgênico. Um personagem transgênico, e foi uma criação do mestre Zé Divina, que eu achei interessante, porque o mamulengo, embora ele tenha toda uma base dentro da tradição,
mas ele também é aberto para criações, novas criações. Então, você tem cenas que estão dentro dessa memória longa, mas também cenas que foram criadas, né, pelos mestres, de acordo com situações mais contemporâneas, né? Que é o caso dessa cena desse transexual, que é uma cena muito bacana, que ele fez a partir de uma vivência que ele teve durante uma apresentação, tem muito jogo, né, dos bonecos com o público, e durante a apresentação tinha um transexual na plateia e começaram a ter algumas agressões verbais com ele. E ele tinha ganho um boneco que ele disse que ele não sabia se o boneco era homem ou se era mulher, que o boneco sempre ficava ali, que naquele momento ele olhou o boneco e falou, agora é a hora dele entrar. E aí ele pôs o boneco na mão e o boneco Mané Foyé Fotico, é o nome do boneco, que até o nome é engraçado, e o boneco começou a dialogar com o transexual, começou a dialogar, dar força para... E aí diz que o transexual foi se empoderando e foi falando, e que aquilo para ele foi uma coisa maravilhosa. Imagina, um senhor de 80 anos com essa noção, né, de humanidade, de generosidade, e ele disse que o pessoal gostou tanto que aí ele passou a incorporar essa cena no espetáculo dele, mesmo sem ter o transexual no público, mas o boneco Mané Foyé Fotico aparecia e fazia, né, os seus comentários, as suas observações, enfim. Então, a gente tem os homens, as mulheres, o doutor, o padre, que estão presentes em quase todas as tradições, né, populares, cômicas, sejam elas de bonecos ou mesmo, né, dos cômicos populares. Temos os trabalhadores, esse aqui mesmo é um lenhador, né, ele carrega lenha. E também temos as raças, né, muita presença de negro, inclusive no Rio Grande do Norte, na Paraíba, o Babá, o Cassimiro Coco, o personagem principal é o Benedito, que é esse boneco pequeno, mas super valente, que luta contra as autoridades, que é bem um barriga verde brasileiro, né? Luta contra a morte, contra as autoridades, no caso, contra o latifundiário, que aqui é um exemplo. O outro está lá, mas, né, que já é tipo um coronel, que tem um traje mais branco, né? Então, o latifundiário nunca é negro, então é branco. Aqui, né, a gente tem uma alteração que o Marcos e eu fizemos, porque também não existia doutor negros no Mamulengo. Mas a gente quis, claro, mudando, não é? A gente quis reforçar isso, porque desde o governo Lula, né, atrás, que a gente teve uma vinda muito grande de médicos de Cuba para trabalhar no Brasil, então a gente teve uma referência muito grande de médicos negros, porque, infelizmente, no Brasil, apesar de ter quase 60% da população negra, pouquíssimos são médicos, né? Que ainda é uma sociedade muito estratificada. Mas nós quisemos fazer, porque também a forma que a gente vai, né, mudando questões dentro da tradição que nós consideramos importantes, né? Por exemplo, como as relações misóginas. Hoje, a gente não faz mais as cenas que a gente considera que seja não valorativa da mulher. E, claro, isso aí dá muita tensão, né? Porque, às vezes, a gente fica com aquele, poxa, esse politicamente correto, será que não retira também a graça? Mas, poxa, nós somos artistas e o que a gente está fazendo tem um discurso, né? Tem um pensamento, então também nós somos responsáveis por isso. Então, isso aí é algo que a gente vê
que está mudando, até porque hoje em dia, antes não tinha mulheres brincantes de mamulengo. Quando eu fui fazer a pesquisa, as mulheres ajudavam os maridos, costuravam, faziam umas bonecas, mas elas não eram mestras, a não ser uma, mestra Dadi, que faleceu o ano passado, que infelizmente a fotografia dela eu emprestei e não consegui trazer. Mestra Dadi era a única dentro desse universo. Já nessa nova geração, já tem muitas mulheres fazendo mamulengo, inclusive as filhas de mestres, que já faleceram, são elas, meninas, que continuaram a brincadeira do pai. Então, também são coisas, né, que vão alterando aqui ao longo do tempo. Então, esse aqui é o universo que a gente procurou, né? Tem os vagos, né, que são aqueles bebuns, os fumantes, os que ficam na noite, né? Esse aqui já é um indígena, né, que faz parte também. Os indígenas estão muito presentes através da cena dos caboclinhos, porque essa é outra coisa interessante do mamulengo. Assim como eu falei do Bumba Meu Boi, né, que esse é o boizinho que, na tradição do Bumba Meu Boi, ele é grande, ele é um boneco grande, tudo é grande, porque sai no carnaval, durante o carnaval, né? Inclusive, tem um personagem do Bumba Meu Boi que tem muita relação com a Galícia do carnaval, que são aqueles que usam as campanas aqui atrás, clão, clão, que é o mesmo som, tem o mesmo efeito de correr pelas ruas. O mamulengo, ele é como se ele tivesse... Ele pega de todas as tradições, porque são universos de referências culturais dos mestres. Muitos mestres de mamulengo eram também brincantes de boi, ou de caboclinho, que é outra tradição que sai durante o carnaval. Então, incorpora esses elementos dentro da brincadeira. Essa é outra coisa muito importante, que se a gente fala da dramaturgia num sentido mais amplo, não da dramaturgia só como texto, mas entendendo que tem muitos textos, né? Tem os subs e vários textos, o texto que vem com a imagem, o texto que vem com a música, o texto que vem com a palavra, com o gesto. Então, é impossível pensar numa dramaturgia de mamulengo sem pensar nos outros folguedos. Porque você tem no Brasil a ciranda, que é uma festa de roda. Você tem o Bumba Meu Boi, que está presente no mamulengo. Os caboclinhos, que estão presentes no mamulengo, né? A música, todos os ritmos, o forró, o baião. O samba não muito. O samba é mais do Rio de Janeiro. Mas o forró, o baião, ou baiano, que são músicas específicas de cada personagem. Que essa é outra coisa que a gente vai aprofundar também no curso, que é muito interessante sobre a dramaturgia. Bom, então aqui a gente tem, né, esse universo, aqui a gente procurou fazer o universo da fazenda, né, que é o vaqueiro, é o coronel, né, o Mané Pacaru, os animais, os indígenas, o cavaleiro. E aqui a gente tem também alguns outros. Esse personagem mesmo é um personagem também de uma tradição que faz parte do cavalo marinho, que é também do Bumba Meu Boi, né? Que são esses personagens também que tem a ver o cachorro, outro boizinho, o porco. E aqui a gente tem o reino são os que não estão aqui, são os sobrenaturais, não é? Que são personagens que não estão na vida, estão no imaginário. Alguns acreditam, outros não, mas eu nunca vi, então... né? Eles fazem parte desse imaginário, né?
Então, a gente tem... Eles também são muito importantes. A morte e o diabo, assim como nas tradições cômicas, né? Nos títeres populares aqui da Europa, né? Sempre tem a morte e o diabo, eles estão sempre presentes, né? A gente viu, foi o lá da Catalunha, de Barcelona, né? Que ele mostra bem a morte, e também a Larraitz com a barriga verde também, aquela relação, né? Com a morte. Também no Mamulengo tem passagens de morte, né? Tem uma passagem que é específica, é o doente com a morte, né? Em geral, o diabo, que a gente chama o demo, né? Ele é mais brincalhão, ele é mais engraçado, ele está sempre quebrando o clima, né? Bagunçando o negócio. A morte não, ela é mais hierática, ela nunca é cômica. O diabo, sim, é cômica, a morte não, ela não é cômica, né? Então tem esse... E aí, além disso, tem esses outros personagens que estão presentes desse imaginário popular. Esse aqui é um personagem que tem 3 cabeças, aqui só dá para ver 2. Aqui é uma mulher, aqui é um homem, e do outro lado é o diabo. Porque tem muitas histórias, né, que também aqui, que o diabo aparece na festa em forma ou de um homem muito bonito ou de uma mulher muito bonita, e depois que conquista, né, quem ele quer, aí mostra a sua verdadeira face. É interessante, porque isso na vida acontece também, né? E aqui é uma espécie desse, né? É um diabo muito humano. Você vê, a roupinha dele é uma roupinha original, a gente não... É um diabo muito humano. Esse aqui é o que eu falei, que tem até o traje dele parece um pouco com os... Como é que chama do carnaval aqui, aqueles mascarados? Os peliqueiros. Peliqueiros, que tem aqui umas campanas, né? Aqui é igual, eles têm vários sinos bem grandes, e quando sai clang, 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 andando durante o carnaval, né? Que esse aqui, ele tá de duplo, porque originalmente, esse boneco, ele é um xangozeiro. Ele é um pai de santo. Mas aí, como em Marieta ele faz outro personagem, aí nós colocamos essa... Não vou tirar porque é um pouco complicado, tá? Mas ele é um pai de santo, ele tem uns colares, umas guias, porque ele é tipo um curandeiro. Uma das passagens que eu vou trabalhar, que vou levar para a gente ler, é a passagem também dele. Que é isso, como eu falei, esse universo de referências, as religiões afro de matriz africana é muito forte no Brasil. A gente tem o candomblé, a umbanda e tem o Xangô, que é bem dessa região aqui de Pernambuco. Xangô é um orixá, né, que está ligado aos iorubás, que também é um grupo cultural muito forte, muito presente no Brasil, que foram levados para o Brasil. Então, esse é um... Bom, aí a gente tem tudo isso, né? Todo esse universo de referências, de passagens, e para que isso seja colocado em cena, você tem que ter vários tipos de bonecos, né? Aí eu vou passar para o Marcos para falar um pouco da parte dos tipos de boneco, eu vou aproveitar e vou tomar uma água. O tipo de boneco que máis ten no Mamulengo realmente é a luva, porque a final a luva é a que máis ou a que mellor expresa ese movimento, esa vida cotidiana, esa cosa da cotidianidade, das historias reais, da sátira, é o que máis presta para a gente apresentar. Mas, como tamén ten, pois eso, ten vara, neste caso aquí este aquí enraizou aquí, agora.
de vara que obviamente pues ele vai fazer música, não é? Então eles cantam junto também, porque a música é o importante, não? Como falava Isabela, no mamulengo, a música é a que a cada momento aparece, a cada momento está aí e mistura com a fala, com o movimento aí aparece a música, em qualquer instante. Então temos eles de vara, também temos de vara e, bueno, e um resorte, ¿no? Porque não é só vara, é também um resorte. Também está a vara misturada com, que aí não vamos nem tirar, ou sí, a tiro, total. A morte, neste caso aquí, non sei se ya tirei. Que ela ás veces é con esa vara aquí, que facilita, ¿no? Mas é a luva con... Ela tem tanto viso, tanta roupa embaixo. Nossa, mas tem tanta capa. Quando tu vai usá-la na peça, tem que deixar ela pronta para poder... Me ajuda aqui. A ver se conseguimos achar... Aquí está una capa, dos capas. No, no creas tú que no tiene. Ahora. Então, ahora ni vamos nem tirar isso aqui, mas ela... Assim tu vai te ajudar É grande, é? Ela é grande. Ela não pesa muito, não. Ela... Não pesa muito. Não, parece, mas não é. Ele sí que pesa, ele pesa mesmo. Os chifres esses são de verdade. Aí, então... ela iria con vara ou con a mão, dependendo de como for o negocio, e vas-te ajudar con a vareta esta para ela trabalhar também, não é? Então, depois eu ponho ela. Tem também ele aqui, vou pegar ele aqui, que ele também, esse aqui, perdão, esse aqui, que a qualidade dele é que é o pescoçudo, não? Que a gente chama janeiro vai e janeiro vem, não sei porquê. Então ele, claro, ninguém se toca que ele tem o pescoço, mas quando ele se surpreende, pues ele dá uma subida, não? Aí, quando você está atrás da empanada, pues ainda consigue subir ele mais, não? Tem boniqueiros que têm um pau assim de 4 metros e eles chegam até lá ao fundo do público e o negócio fica aí assim. Oi. Janeiro vai, janeiro vem. Sim. Janeiro entra, janeiro sai. Tem Sim. a ver com o movimento que ele faz com o pescoço, né? Bueno, então 12 meses de pescoço que ele tem. Janeiro vai, janeiro sai. Pelo visto. Janeiro entra, janeiro sai. Novembro, dezembro, outubro, setembro. Então também está esta... Eu acho que tem a ver com isso. Que mais tem? Tem os duplos, não? Também que eu digo. Que eu chamo de duplos, mas não sei... Que 2 bonecos en um, não? Como é o cavaleiro, porque o cavaleiro va con un cavalo, então se o cavalo já é unha personaxe en sí... Despois o cavaleiro fala sobre o cavalo, pues é un 2 en 1, non? Você pode estar, o cavaleiro pode, se você tem a empanada aquí, o cavaleiro pode estar falando con a outra personaxe e o cavalo pode estar aquí comendo así. Entón, como ninguén ve a túa mão aquí escondida, aquí atrás, pois ele pode estar, en cuanto este fala con quen for aquí, o cavalo pode estar comiendo. Entón, sigue actuando en cuanto o outro fala, non sigue comiendo. Entón, tamén é unha personaxe en dupla, non? Un boneco que é 2 en 1. Que mais? Bueno, e os animais. Tem um que também ficou faltando, que é um boneco de dança. Como eu falei antes, tem as estruturas. Ela pode ser, né? Só que ela está presa aqui, ó. Libera ela.
não tem... Bom. Com um isqueiro, libera ela. Espera, que vamos liberar ela, depois a gente põe. Tem uns também que tem a perna toda, que é de vareta, que a gente não trouxe, ficou no Brasil. Ele tem o corpo Pronto, todo liberou. de mole, a mão e as pernas, e ele faz, eu acho que talvez tenha passagem dele aqui, a gente pode ver no DVD, tomara que funcione. Vamos ver se ele vai funcionar. São bonecos específicos para a dança. A função deles é dançar nessas cenas. E essa aqui também, que ela tem esse movimento e tem também esse aqui, né, que também dança aqui. São as de vara, né? E tem esses de vareta que tem a perninha que faz quase como fosse não sei, um homem elástico, que faz muito movimentos, abre a perna, sobe uma, desce outra, e que é um tipo de dança muito cômica também, muito utilizado no início do mamulengo, para chamar a atenção, Eu acho que tem uma cena dessas aí no DVD que... Vamos tentar ver se a gente consegue reproduzir. Algum mais, Marcos? Pois não, os animais, que eu descobri estes dias aqui que podia usar a cobra. A cobra é o animal rei, não é? A cobra sempre sai, a cobra e o boi apresenta são os sempre dois mais... o mal, na história da humanidade, a cobra é o mal, a cobra é a mansalha, a cobra, puta merda, levam toda Então, pois, a cobra é o bicho da vez, é o preferido. Mas eu descobri que ele também é cachiporra. Não tinha pensado até agora, digo, ué. Então agora ele, possivelmente, às vezes, ele poderá trabalhar de cachiporra, que tem todo para ser. Então a cobra sempre é muito efectiva, a cobra sempre faz um efeito... Aliás, esta até a cara de... Está bem feitinha, então... ela é a campeã das... E já, não é? De classes de boneco, pues... Acho que são esses aí, não é? Bela? Pode, sim. São esses aí, não? Classes de boneco? Sim, acho que dentro do... Estariam os que tiram fumaça, os que... Ah, é. Esse aqui, por exemplo, ó, esse é um diabo que eles chamam, diabo que cospe fogo. Tá vendo que ele tem um buraco aqui na boca? O mestre da Divina diz que eu perguntei para ele para cuspir fogo. Então, era um diabo que cuspia fogo. Cuspia fogo, né? De verdade, ou fumaça. Ou... Tem aquele que fuma, né? Tem os que vomitam, os que choram, no caso, a Marieta nossa também, que a gente apresenta, ela chora, é o mesmo princípio do vômito. Tem os que soltam pum, que eles põem talco, peido, como é que chama em galego? Pum. Talco. Que eles colocam, né, fumaça também, ou talco para fazer o efeito. Então, claro, tem todo esse universo, né? E interessante que, na Zona da Mata, os mestres, originalmente, eles manipulavam sentados. Então, eles tinham uns caixotes, se vocês olharem ali naquela que eles estão montando a barraca, eles têm uns caixotes muito grandes, onde eles levavam o material. Então, eles punham o caixote, punham um banco em cima do caixote, e eles sentavam, manipulavam sentados, e fazendo muito som no caixote. E eu vi isso aonde? Nos bonecos de Santo Aleixo, lá no Alentejo. Eles também trabalham muito o som do pé para dar o clima, para criar, né, o clima. Assim. Então, esse som batendo, e também para acompanhar a música, né, para fazer uma espécie de som percussivo, né, e bem interessante. Hoje em dia já são poucos que se apresentam sentados, a maioria já faz em pé. Até que fica pior para manipular, não é? Que mesmo que tu te sentes, vai ficar meio inclinado assim o boneco,
e eles amontoam. Tem uma foto aqui que olha aqui. Esta foto eu achei ela muito significativa, como que a manipulação, que falava Bela, o movimento não é tão importante no mamulengo. Cada dia é mais, não? Que já tem mais mamulengueiro contemporâneo. Então, o mamulengueiro contemporâneo acaba dando um pouco mais de importância ao gesto, à movimentação. Mas antes não. Aqui, a bagunça. Um espaço. 1, 2, 3, 4 y otro subindo. Uno a la altura del pescozo, uno al encima, otro vais a ver aquí inclinado, otro yendo para salir la onda. Entonces era medio... sacar boneco, facer o que está querendo aquel momento, a dramaturgia do momento, mas os brazos estiradésimos, así, en fin, este brazo torto aquí para aquí, non é que eles están moito preocupados pela plástica, pela manipulação, eles querem dar énfasis á historia que eles querem contar, fican atentos, eles fican meio emocionados para cando este vai falar, o que ela vai responder e se o público vai rir. Están moito interesados e ficou plástico, bonito, ficou tridimensional. Non están ni aí eles nesse sentido, non? Então, é diferente, non é? E iso que falaba Bela, pois eles, como non andan moitos kilómetros, andan máis pelo interior, non? Pois o carro ya non dá para levar nada, porque están 4 músicos e 3 manipuladores, e non ten como entrar máis ninguén no carro. Entón, vai todo encima en 2 caixots, e aí, para montar, debe ter casas que se construyen máis rápidos que estas empanadas, que estas toldas, porque eles tardan 5 ou 6 horas. Lo que demoramos non é un montaje contemporáneo ahora, porque vai ter de tudo. Eles, para facer o caixote, así, pasan 5 horas, así, para montar ese negocio aí, porque é complicado, o material é pesado, non é leve, non ten cosa... É cosa para que non caia, para que non, porque eles non van ficar naquela sin tocar, non, se ten que bater, bate, ten que... Entón, así, eles... demora... Botan días cando montan unha barraca desas? Hombre, día non, mas mínimo, esas barracas deben demorar 5 ou 6 horas para... Porque dice, cando unha vez que montan a función... Pode ser que eles fiquen... Não chega a demorar tanto, não. Não, pero que den 2 ou 3 sin desmontar no mesmo lugar, pode ser, sí. Ah, sim, eles Facer podem... diferentes funcións cada Sim, día. sim. Sim, pode ser que eles deixem, mas em geral eles montam e desmontam. É demorado mais 2 horas, não chega, não passa disso. Non é madeira essa estrutura. Algumas outras... madeira e metal também. Metal, Eles usam- madeira... Também. Cadê? de todo un pouco, así. Exato, é un ferro bon que faz a forma, pronto, ferro vai tamén. Non é unha cosa ben... Porque esta daqui é esa mesmo. Deixa eu sentar aqui só para eu ver se eu consigo não é sim. fazer funcionar isso. Que tá É esa com- mesmo. Não, Vou tranquila, montar pode ese sentar negocio aí, é só aquí esse- a empresa de construcións. Esos caixotes van colocar dentro para sentar ou para subir, porque é máis alta que... Aí dentro van ter 4 dentro. Aquilo ten casa menor hoy en día, que esas... un apartamento de 20 metros cuadrados. Entonces... Sí, hay cachapora, la cachapora ali es mucho, por ejemplo, hay algunas escenas que son peleas, ¿no? Entre hombres valientes que están peleando entre ellos. Às vezes peleam por uma dama, peleam por disputa, porque tomaram muitos e já estão, então peleam. Muitas vezes o Benedito pelea com o latifundiário, pero em la região de la zona da mata, em Pernambuco, não há tantas. Como um pouco mais ao norte, há mais peleas, incluso com cuchillos. Há títere que vi no Museu de Mamulengo, em Olinda, em Pernambuco, que tinha isto cortado. O títere é assim, e quando tu virava, isto estava cortado e com sangue saindo.
que se chamava El Degolado. E depois me contaram que antes havia uma cena, que era uma cena de luta com cuchillos, e que e o títere se apresentava, não, desta maneira. Pero la cachipora não é igual aqui, em Puchinela, com Barriga Verde, com Robertos. Está mais mesclada com... Porque às vezes me dá a impressão que aqui as tradições têm que chegar a la cachipora. A cachipora é quase como se fosse a coisa mais importante não? Ali não, é um pouco mais... Há cena que sim, pero há muitas que não têm cachipora. Que a cachipora acontece de outras maneiras. Por exemplo, este personagem, que dele? Ai, não está? Simão é um... Aí, ó. Aqui. Este personagem é quase como se fosse um arlequino. Porque arlequino, ele sempre engana o patrão com astúcia, não? Não usa muito de violência, usa mais a astúcia, os trucos para enganar. E este personagem é muito este tipo, que também está sempre em confronto com o latifundiário. Intenta conseguir a mulher, namorar a mulher do latifundiário, a hija, está sempre encontrando formas que seria de, não prejudicar, mas de sacanear, como se diz? Como fala sacanear, Marcos? De burlarse. De burlarse este, não? Pero este, por exemplo, ele não usa cachipora. Com a palavra, com as... Não? Antes falabas tamén de bonecos rítmicos, sonoros. Ah, sim. E agora, sabe que eu tenho incluso fotografias e me di conta que não está aqui. E agora, incluso, quedei um pouco preocupada. Onde está esta foto? Qual? Essa do Pisa-Pilão. A fotografia do Pisa-Pilão. Debe estar em casa, Que não? são bonecos que é muito interessante porque isto é muito africano. Há muito em África, muitos títeres que são, aqui também há, que estão trabalhando, não? Títeres que fazem o movimento e que estão trabalhando. Estes estão pisando o maíz, que chama pisa-milho. Em geral, junto com o movimento se canta uma canção. Oi, piso, milho, tireu, xerem, eu não vou criar galinha para dar pinto para ninguém. E aí estão fazendo o movimento e a música junto. Esta cena é muito interessante, incluso creio que eu não havia separado esta cena para apresentar a vosotros no curso, pero creio que vou fazer isto agora. Chegando em casa, porque é uma cena tão inteligente. Para mim, é uma cena muito inteligente. Porque uma coisa importante, estes titiriteiros, eles não são contratados com grande quantidade de dinheiro, porque a gente, quem os invita, são gente pobre também, não? Estou falando de contextos originais. Hoje há muitas diferenças, pero... então, eles chegam em um lugar, por exemplo, em uma festa. Recebem um básico, muito pouco. Então, o que têm que fazer? Coletar dinheiro durante o espetáculo. Então, quanto mais dura o espetáculo, mais dinheiro podem coletar, porque todo também é uma questão de sobrevivência. É arte, mas também é sobrevivência, não? Porque a gente que necessita, que não que vivem disto, a maioria faz outros trabalhos, pero, claro.
Entonces, ellos tienen varias estrategias, varias escenas que son para coletar dinero. Y una escena es esta que usa el pisamillo, que llega una señora, es una negra, con una peneira, Un purgador, sí. un purgador, una peneira, chega com uma peneira e vem peneirando. E junto com ela, estes que fazem o movimento de pisar o milho. E entra e com um ritmo grande. Ela vende cuscuz. Cuscuz é uma espécie de, não, hecha com uma pasta sempre. Pero cuscuz em Brasil é como se fosse um pastelito, um pastel, não? E ela está vendendo o cuscuz para a gente. O cuscuz é um verso que com o nome da pessoa. Então, se o titiritero conhece a pessoa, por exemplo, estamos aqui, ele está apresentando, chega o alcalde, chegou uma pessoa importante. Este que está do lado de fora, o Mateus, conta para ele, mira, chegou o alcalde. Aí ele sube com a chica, que é esta senhora que vende o cuscuz, e hace um verso com o nome do alcalde. E o Mateus vai e entrega ao alcalde uma cinta colorida e diz, aqui está tu cuscuz. E o alcalde dá dinheiro para eles. Muitas vezes, quando não sabe o nome da pessoa, por exemplo, hace um verso com o vestido. Ah, a senhora que está vestida de um vestido bonito, de color verde, e hace o verso. Esta parte aqui é antes de começar mesmo a brincadeira, o mestre está do lado de fora com o microfone e ele está cantando para juntar as pessoas. Então, é um momento que também os músicos estão aquecendo, né, para começar o mamulengo. Vê a barraca como é alta? E é muito colorida, tem muitíssimas informações aqui. Não tem muito, não tem muito. Aguante mais. A ver, deve ter. Aí está o pisapilão, pisamilho. Chama tanto pisapilão como pisamilho. E a chica vendendo o cuscuz. Pode ser. Não, não, é como um sombreiro, um chapéu.